Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto novamente para fazer agora um comentário, dar algumas impressões sobre o terceiro capítulo do livro O Nome do Vento, escrito por Patrick Rothfuss. O nome do capítulo se chama Madeira e Palavra, o que é um pouco descritivo dos eventos, visto que tudo começa com suporte e termina, digamos, com o uso até bastante elevado do verbo, o uso da comunicação de palavras, segredos daquilo que é dito, bastante dito, mas principalmente de palavras, de elementos textuais, de informações que ainda não são reveladas, o que até então vem se mostrando como um estilo bastante recorrente do autor. O Patrick Rothfuss é um autor que ele comunga de algumas qualidades dos principais nomes do gênero, né, do gênero fantástico. Isso é algo claramente presente no estilo de escrita dele. Ele escreve com um nível de detalhe, né, um nível de detalhamento muito acentuado. Ele gosta de descrever, ele gosta de florear as suas cenas, né, é algo que inclusive eu creio que eu já havia falado em momentos anteriores. Mas uma coisa que tem sido frequente e recorrente também no trabalho dele até então, pelo menos até nesse terceiro capítulo, é a necessidade, na verdade recorrência, né, do uso, a frequência do uso do suspense. Ele diz muito, floreia muito suas cenas, coloca muitas coisas em questão, mas ele nunca entrega o que de fato elas são. E muito em virtude do próprio background, né, das personagens que envolvem essas supostas informações. O suspense é feito a partir de uma conexão com a realidade, a qual os personagens em si não querem revelar. Obviamente, eu estou falando aqui dos dois principais personagens da obra até então, que são Colt e Bast. Bast, o seu aprendiz, seu discípulo. O personagem de cabelos vermelhos, né, cuja característica é a mais marcante dele, é algo que inclusive é denotado, é algo apreciado aqui neste capítulo, é um personagem com um histórico o qual ele quis deixar para trás, ou supostamente esconder, deixar às escuras. A motivação dele é muito clara nesse sentido, e o interessante é que, mesmo que seja algo que ele deseja fazer, que ele não deseja expor aos demais personagens do mundo, mesmo com Bast, que supostamente o que nós vemos aqui é alguém que conhece um pouco os meandros da vida do seu mestre, né, um pouco dos seus antecedentes, embora há aspectos do hash, como ele costuma chamá-lo, né, que ele conheça, tem também algumas camadas, né, algumas dimensões onde o próprio mestre dele, por mais que confidenciou, né, compartilhou com ele algumas das suas experiências e conhecimentos, há um aspecto da sua vida, né, um aspecto do seu background, dos seus momentos, né, da sua vida passada, que até o próprio Bast não conhece assim tão profundamente, embora claramente ele seja a pessoa que mais conheça aí o Colt, ou hash, como ele chama. E interessante que até mesmo naquilo que o Bast e o Colt trocam entre si, né, nessa dinâmica onde eles deixam claro que sabem sobre elementos da história que não estão aparecendo, o autor, o Patrick Rothfuss, não os revela para nós. Aquele tipo de escrita onde dois personagens estão entrando em contato, estão conversando um com o outro, eles dão a entender pelo que falam, né, que sabem das coisas que estão sendo ocultadas, que eles sabem exatamente do que se trata, mas eles conversam de uma forma muito codificada entre si. Né? É como se fosse aquele movimento de piadinha interna, quando duas pessoas estão
fazendo uma piada ou fazendo uma ironia, onde ambas as pessoas sabem do que se trata, mas o tipo de linguagem, né, uma linguagem codificada, travada, para os demais, para as pessoas externas, ela não ficará clara, né, ela não será revelada. E o interessante é que o Colt e o Bast conversam dessa maneira cifrada, inclusive quando pessoas não estão próximas a eles. Então é uma clara tentativa de fazer uso desse recurso, fazer uso de uma linguagem não reveladora, uma linguagem que nos remete ao mistério, uma linguagem que nos deixa intrigados sobre o que de acho esses personagens estão escondendo, né? Faz com que nós sintamos a todo momento que tem algo ali, que queiramos que essa coisa venha à tona, mas ao mesmo tempo com essa linguagem metódica, com essa linguagem cifrada, o autor não nos revela. Então há duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Duas movimentações. Descrever bastante, descrever com qualidade, mas também com bastante precisão, né? Florear a sua escrita, mas ao mesmo tempo no campo da informação, no campo do conhecimento, né? Daquilo que de fato nos vai fazer descobrir quem são essas pessoas, mas intimamente a sua identidade, seus antepassados, o autor segura o tempo inteiro. Então as páginas vão passando, a leitura vai se desenvolvendo, né? O livro vai ganhando corpo e volume, né? Inclusive o Nome do Vento, né? É um livro bastante extenso, ele não é um livro pequeno, né? A coisa vai caminhando, mas o autor sempre vai retendo informação que obviamente em algum momento ele irá revelar. Isso tem pontos positivos e negativos, né? Porque o Patrick Rothfuss, quando ele escreve assim, ele vai entrar em contato justamente com a característica, né, as preferências de cada leitor. Alguns leitores não gostam, né, de muito suspense, né, de um suspense excessivo. 3 capítulos aqui da obra do Rothfuss, né, significam aí algo em torno de 5% apenas do livro dele, né, mas são 35 páginas, né, 35, 40 páginas. E até então, nenhum dado foi revelado, né, ou nenhum dado realmente cabal, né, um dado realmente que nos aponte para algum lugar. Apenas conhecemos, sabemos que existe o tal lugar, né, que existe a tal questão, mas ela é sempre retida. Para alguns leitores, né, essa sensação, essa percepção, ela não será muito satisfatória, né, porque tem gente que realmente se irrita com isso. Né, me dá alguma coisa para que eu comece, né, a me envolver com os personagens. Porque senão a coisa fica muito no âmbito biográfico, né, fica muito no âmbito do suspense, aquilo que é biográfico, mas que não se entrega, fica muito suspenso, né, eu creio que a palavra correta, mais assertiva seja essa, que a pessoa vai começando a se frustrar. Então o autor, ele precisa ter cuidado com essa dinâmica, né, de segurar a história, né, reter a sua história, não entregar tudo, né, não entregar todo o tesouro que ele possui, porque uma das grandes satisfações que o leitor também tem, né, de ser bem recompensado depois do seu esforço, depois do seu envolvimento com a obra. Então você não pode entregar todas as moedas e pedras preciosas do seu baú de uma vez, tem que ter um certo sentimento de recompensa, né, para depois, mas ao mesmo tempo você tem que deixar ali algumas pistas, né, algumas moedinhas, algumas coisinhas ali, para que nesse movimento intermitente, né, de ter e não ter, o leitor se mantenha motivado para continuar a escrita. Eu acho que a maneira como o Rothfuss escreve é muito boa mesmo, ela é uma maneira muito fluida, muito interessante, e onde ele tenta dosar um pouco isso.
mas ele tem a tendência, né, de florear muito, de dar muitas palavras, mas entregar realmente muito pouco. E isso pode chatear alguns leitores que precisam, né, tem aquele estilo de preferência onde alguma coisa sempre precisa estar acontecendo. Uma coisa que assim me agrada bastante no estilo do Rothfuss até então é que a leitura da obra dele é como se nós estivéssemos entrando em algo muito cotidiano, né? Nós estivéssemos entrando em um domínio muito da vida normal, da vida costumeira. E é uma das coisas que me faz gostar da obra dele, porque embora ela flerte com a ficção, com o fantástico, com algo do mágico, né? Ainda nós sentimos a vida no mundo dele como uma vida corriqueira, né? Uma vida que poderia acontecer em qualquer ambiente suburbano, ou rural, de cidadezinha pequena, de vilarejo. É uma vida que corre normalmente, segue o seu rumo, com as pessoas fazendo os seus pequenos negócios, né, conduzindo seus pequenos negócios, com os bochichos de todos os dias, coisas cotidianas, né, intrigas, fofocas, tudo ali acontece como se fosse uma cidadezinha pequena e qualquer, né, do mundo. Né. Tem coisas, aspectos que são automaticamente identificáveis, né, e são triviais e comuns como qualquer pequena cidade, né, ou vilarejo que nós visitemos ou vivemos, passamos um tempo por ali. E ao mesmo tempo, essa ordem, né, será quebrada na medida em que algo fantástico, algo acima da média, algo, digamos, excêntrico para esse tipo de ambiente irá acontecer. Então, pequenos acontecimentos do ponto de vista fantástico, acontecimentos, digamos, simples para a maioria dos eventos fantásticos de literatura fantástica, aqui no contexto, no livro do Rothfuss, tendem a ser muito mais impactantes, porque eles, mesmo sendo pequenos, do ponto de vista do tipo de literatura fantástica, do gênero literatura fantástica, para ambientes tão comuns e corriqueiros, cotidianos, como aqueles que nós encontramos no livro do Rothfuss, eles causarão um impacto muito grande. Né? As coisas que acontecem quebram a norma, o que é comum e corriqueiro no dia a dia. E é o que justamente acontece aqui. Né? O fato de um molde, né, um suporte para a espada, estar sendo entregue aqui para o Colt nesse capítulo, é algo que já quebra um pouco com a normalidade, porque remete a um passado que, embora desconhecido, é fantástico. Uma referência, né, um momento que diz de coisas muito grandes e que transcendem a normalidade da vidinha ali comum e simples do vilarejo aí, que ele começou, né, uma nova vida, tentou um novo recomeço aí com a sua hospedaria. Né. São pequenas coisas que realmente faz com que essa tranquilidade seja rompida, mesmo que as coisas não aconteçam no âmbito prático, no âmbito das ações, né, ali não esteja acontecendo nada demais, apenas conversas, mentalmente, no âmbito psicológico, os personagens estão muito ativos, muito ativos. Muitas coisas retornam. Né? E é uma coisa que nós vemos aqui claramente, né, principalmente na linguagem corporal do Colt. É algo que o Patrick Rothfuss descreve, né, muito bem, ele explicita isso muito bem na escrita dele, né, como a aparência do Colt oscila, né, entre cansaço, entre ânimo, entre preocupação. Ela vai oscilando, ela vai mudando, inclusive não apenas o aspecto físico, né, a linguagem corporal dele, né, a expressão do seu rosto vai mudando, e o autor vai descrevendo isso, como inclusive ele chega até a descrever tonalidades de cor, né, do cabelo, da pele do personagem, que vão
se modificando, né, ficando mais vivas ou mais mortas. Inclusive ele chega até mesmo a fazer uma metáfora, né, do personagem, comparando, digamos assim, o tônus dele com plantas, né, uma planta que quando colocada, né, num solo não muito compatível com a sua constituição, ela tenta sugar nutrientes, mas vai murchando, né, aos pouquinhos. Porque justamente ela está num lugar, num ambiente que não é um ambiente totalmente compatível com a essência dela, né, com a natureza dela. O que acontece com Coates, mesmo que seja desejado, né, faz parte do plano dele, é algo parecido, né? Ele é alguém cujas as suas habilidades, né, o seu conhecimento está muito acima da média ali da população, do lugar que ele reside, né, e isso se estende para Bast, né, seu companheiro, né, ele é algo que o jovem também herda do seu mestre, né, o conhecimento é transmitido, a percepção do ambiente, né, das coisas, né, o tipo de lógica envolvida, a erudição que os dois possuem, os colocam como personagens muito acima da média. E que, de certa maneira, né, eles estão, por serem muito acima da média, né, por serem muito fincados, né, originários de um mundo onde as possibilidades são muito maiores do que este lugar que eles estão, onde a hospedaria que eles abriram se localiza, eles mesmos vão encontrando aí uma certa dificuldade, né, de encaixe, né, porque a vida é muito comum, né, para eles. Eles vieram de um nível de vida, né, uma dinâmica cotidiana muito diferente. É tipo quando uma pessoa que viveu durante muitos anos, né, ou só viveu durante muitos anos numa grande cidade, uma pessoa se muda por necessidade, uma oportunidade de trabalho, sei lá, né, ou porque procura um pouco de quietude, mas mesmo querendo a quietude, a pessoa vai lá, né, junta suas coisas, muda para o interior, vai para uma cidadezinha calma e tranquila no interior, mesmo querendo, mesmo esse sendo o plano, ela chega lá, aí passa uma semana, né, 7 dias, e de repente a pessoa começa a se incomodar. Ela fica meio sem ter lugar, sem saber o que fazer, procura aqui, procura colar, e fica sem lugar. É como se a pessoa tivesse que se redescobrir nesse processo, né? Se reinventar, porque grande parte de quem ela era, né, envolve, claro, as ações que ela também fazia no seu dia a dia, né, aquilo que se abria como possibilidade para ela fazer. E durante muitos anos, né, que a pessoa ficou nessa rotina, né, com grandes possibilidades para se movimentar e existir, quando essa gama de coisas é reduzida, ela começa a se sentir como se não tivesse tanto espaço assim, né? Nesse sentido, é algo que nós podemos perceber também em Coach e em Bast, que eles procuram um trabalho para fazer, né? Procuram se ocupar, cuidar lá da hospedaria, né? Tentam realmente se adaptar a essa suposta nova vida, né? Mas tendo que repensar-se também, né? Se reestruturar como indivíduos. Parece que é super tranquilo, que é algo que agora que nós não temos problemas, o meu passado obscuro ficou para trás, né, agora eu tenho a minha paz e tranquilidade, não é tão pacífico assim, né, porque há uma movimentação, há uma questão interna, né, uma dinâmica interna que precisa ser respondida de algum modo. Né, eles precisam enfrentar isso, né, se redescobrir. E ainda tem também o fato, né, de que para não deixarmos essa coisa como se a cidade grande fosse boa e a cidade pequenininha fosse ruim, não é o fato também, né? É porque muitas vezes a cidade grande, né, nos coloca diante de um estilo de vida que não é o mesmo da cidadezinha pequena, mas quem mora na cidade grande também não conhece necessariamente toda a riqueza e possibilidade que a vida numa cidade pequena abriria, digamos assim, né? Então, viver
em um estilo de vida mais lento, né, sem essa velocidade, essa bomba de estímulos da cidade grande, também passa por um processo de descoberta, descobrir-se nesse novo lugar. E Colt e Bast, né, vão tentando fazer isso, né, tentando se reinventar nesse espaço. A questão é que aqui no capítulo, né, mesmo com esse distanciamento e essa suposta dificuldade, né, de se reinventar nesse pequeno vilarejo, nessa hospedaria, algumas coisas tendem a retornar, né, algo do passado, fantasmas tendem a entrar em contato de novo com essas personagens, especialmente o Colt, né, porque até então é quem realmente parece atrair os holofotes para si em virtude da pessoa que ele foi, né? A pessoa que ele foi, por ser muito acima da média, ter características realmente muito marcantes, né? Atraiu sobre si, né? Fatos, elementos onde as pessoas ficariam fatalmente, né, com a sua figura na memória, né? É o preço da fama, né? O preço da pessoa ter uma habilidade muito acima da média, né? As outras que porventura contemplaram, né, tiveram contato prévio com ela, fatalmente irão se lembrar dela em algum momento, né? Colt aqui está tentando se esconder, mas por ser uma hospedaria, digamos que ele está sujeito a ser reconhecido em um momento ou outro, né? Inclusive, eu acho que esse é um ponto válido de também refletir sobre o capítulo, que é justamente o fato de serem dois personagens muito cognitivamente acima da média, mas personagens que escolheram, digamos assim, né, um lugar, digamos, né, muito impróprio para realmente se camuflar. São personagens inteligentes, mas que tiveram uma decisão, uma escolha, convenhamos, nada inteligente. E por quê? Né? Porque eles escolheram uma hospedaria que serve, que possui uma taverna. E nós sabemos, né, o quanto uma taverna é um lugar de transição. As pessoas passam pela taverna, deixam suas histórias na taverna. A taverna é um lugar muito vivo, muito orgânico, né? É um ambiente onde muitas histórias são contadas, compartilhadas, né? Onde muitas pessoas passam, se encontram, pessoas com histórias diferentes, né? Oriundas de lugares diferentes. Então é um espaço onde muitas biografias são deixadas e muitas biografias também são reconhecidas. Não é um lugar necessariamente indicado para você ficar às escuras. Na verdade, a taverna é o lugar onde as coisas ficam às claras. É onde todo o bochicho, né, todos os segredos, as informações de um lugar, né, estão organizadas, né, nas pessoas, através das pessoas que ali frequentam, né. É um lugar onde você consegue descobrir basicamente tudo o que está acontecendo de mais importante de um lugar, de uma cidade em questão, né. O holofote da taverna é muito gigante. Então, Colt e Bast escolheram um tipo de estabelecimento, né, um tipo de organização, onde eles teriam, obviamente, por suas características, né, condições de se darem bem, né, utilizarem isso a seu próprio proveito. Isso é algo inegável, né, personagens com esse traço meio ladino e bárdico que eles possuem, né, no sentido mesmo da oratória, né, de conseguir falar muito bem, ouvir muito bem, reter informação, saber trabalhar muito bem com as informações que eles possuem, né, eles acrescentam valor a ela e conseguem muita coisa em virtude disso. Uma taverna é para eles, né, um lugar onde eles conseguiriam ter muitas vantagens, mas para aquilo que Colt supostamente desejou, né, que era deixar algumas coisas ocultas, não ser reconhecido, né, como ele foi aqui
nesse capítulo, né, a taverna seria um tiro no pé, e ela acaba sendo. Ele é reconhecido durante um momento no capítulo por um grupo de viajantes que ali passam, começam a sua bebedeira, a sua algazarra, e um dos personagens, né, lembra dele, lembra de uma interpretação que ele fez, de um suposto combate, né, enfrentamento que ele teve em uma outra localidade, uma outra cidade, se lembra dele, né? E, obviamente, aqui nós vemos que o Colt, a única coisa que ele não quer é ser reconhecido, ele não quer ser rastreado. Tem alguma coisa do passado dele, né, alguma coisa que remete à sua história prévia, que ele quer desesperadamente esconder. E ele é um sujeito sagaz, né? Nós vemos aqui como a habilidade dele social, né, aquilo que diz respeito à comunicação, à dissimulação principalmente, né, do personagem é muito boa, né? Ele interpreta como alguém que não sabe exatamente sobre o que aquele sujeito está falando, mas não negando o fato. O cara reconhece ele, você é o que vote, né? Eu sei quem você é, reconheci você, o seu cabelo é irreconhecível, né? Na verdade, irreconhecível não, inconfundível. Né? O seu cabelo é inconfundível, seus traços são inconfundíveis, o seu tom de voz é inconfundível. Né? É você, reconheci você. Mas ao invés de negar, ele fala, muita gente fala isso mesmo, eu sempre também achei isso, que eu pareço esse tal Dick Volt. Ele é inteligente, o cara é sagaz, né? Ele não nega a informação do sujeito, mas ele tenta usar essa informação, essa adição que ele fez, né, de forma a tentar confundi-lo, né, de forma a tentar deslegitimar, né, a afirmação dele, né, aquilo que ele percebeu, e confundi-lo, né, enganá-lo. Né. Ele faz não apenas isso, inclusive depois ele dissimula, né, que ele caiu, machucou o joelho para poder sair de cena. Chama o Bast, conversa com o Bast e diz, olha Bast, você vai descer lá embaixo e vai dizer que a minha origem é tal, 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 mas como quem não quer nada. Você vai jogar essas informações falsas, né, no ar, como quem não quer nada. Né. Você não vai lá chegar lá embaixo e vai começar a tentar convencer as pessoas de que eu não sou o Kvolt, né, você não vai tentar convencê-los de que eu não sou a pessoa que eles acham que eu sou. Entre uma conversa e outra, você vai deixando ali algumas informações adicionais, mas informações manipuladas, informações falsas, né, que levem a estes personagens, né, a essas pessoas, a acreditarem que eu não sou quem elas acham que eu sou. Né? E assim, ele tenta manter o seu esconderijo, manter essa sua faceta, esse seu nome falso, né, esse seu background, essas referências falsas, né, que ele acabou escolhendo, de forma a manter aí a sua camuflagem, a continuar escondido. Mas como eu falei, a taverna é um lugar péssimo para poder fazer isso. Né? Chega a ser até um pouquinho besta imaginar que isso daria certo, né, sendo um estalajadeiro, né, sendo um taverneiro, né, um dono de uma hospedaria. Uma hora ou outra você será conhecido, você conhece muitas pessoas, o mundo entra pelas portas da taverna, ele vem até você, toda a riqueza, né, todos os mistérios e segredos passam pelas mesas da taverna. Né, são soltos, querendo ou sem querer, pelas bocas dos bêbados, né, dos beberrões. Né? Escuta-se muito dentro da taverna. É um espaço praticamente infinito, né, de entrada de informações. Mas quem está dentro da taverna, quem frequenta a taverna e vive na taverna, também é alguém que vai estar constantemente exposto. Né? Então essa é a contradição. E uma outra coisa também seria o tal do suporte aí, né, que o Graham, né, o artista, o carpinteiro, entregou para o Colt, e onde ele foi pendurar uma espada. Né, uma espada que claramente é descrita aqui pelo Patrick Rothfuss como uma espada excêntrica também, né, uma espada única, de formato único,
em dimensão nenhuma, né, de maneira nenhuma, pode ser comparada a qualquer outra espada já vista, né? Então, novamente, né, eu estou tentando me esconder, mas ao mesmo tempo eu estou expondo coisas, né? Eu estou deixando à vista coisas que eu não necessariamente deveria deixar. Ah, mas Corvo, né, é uma cidadezinha pequenininha, né, é um lugar no meio do nada, no fim do mundo. Pessoas passam no fim do mundo, né? E para pessoas, né, celebridades, né, digamos, falemos claramente, celebridades, Colt, aqui para o Nome do Vento, né, enquanto personagem, ele é uma celebridade do livro, e ele é uma celebridade também deste mundo. Mesmo no fim do mundo, né, lá onde o Judas perdeu as botas, pessoas conhecem celebridades. E em algum momento, se alguma coisa fugir do controle daquele que está tentando ocultar informações, ele será reconhecido, né? Uma pessoa de fora, de ambientes mais movimentados, pode ir até lá e reconhecê-lo, como aconteceu aqui, ou até mesmo em um momento onde ele deixar alguma coisa escapar, que seja suficiente para uma pessoa lá, natural, lá do fim do mundo, reconhecê-lo, isso irá acontecer, né? Então é uma dinâmica aqui que acontece, né? Tentar se esconder, tentar se inserir num estilo de vida onde parte da sua essência também não é deixada de lado, porque há características suas que poderão ser utilizadas nesse novo ambiente que você escolheu, né? Mas ao mesmo tempo se colocando em risco, né, de que coisas sejam vazadas, sejam reconhecidas, como de fato foram aqui, neste capítulo, e que, logicamente, né, é esperado, vão alterar um pouco, né, a dinâmica do livro, da sequência da narrativa nos capítulos seguintes. Mas é isso, eu creio que eu tenha me estendido na minha fala, e por hora está bom aí para, em termos de comentários sobre esse capítulo, madeira e palavras, né? O livro é muito bom, né? É um livro, como eu falei, até então, né, meus comentários são longos e de trechos muito pequenos do livro, mas eu creio que a minha intenção é justamente essa, né? Deixar elementos para que vocês vão reconhecendo, né, algumas facetas do estilo do autor e da história que ele vá contando, né? As minhas comunicações, embora dispersas e muito voltadas para trechos muito pequenos, elas têm como função também aí em ativar no ouvinte o desejo de talvez se empreender na leitura, né? E aqueles que conhecem o livro e tal, também pensar em algumas coisas que possivelmente não pensaram na primeira vez que fizeram a leitura. É isso, meus caros. Um abraço do Corvo.